Olá, bom dia, boa tarde pessoal, para quem está de dia, quem está tarde. Então, nós vamos ter uma aulinha aqui rápida, uma aula, procurar ser rápido para falar para vocês sobre classificação vegetal. Essa classificação não segue critérios taxonômicos, ela é mais didática, tá? Para a gente entender como são organizadas as plantas. Então, o reino Plantae, dividido então em criptógamas e fanerógamas. O que são esses grupos? Criptógamas são os vegetais sem flores e sem sementes, tá? Então, os vegetais que não produzem flores e nem sementes. E fanerógamas são aqueles que produzem flores e têm sementes. Então, fanerógamos associa o seguinte: F de flor. F tem flor, se tem flor tem semente. Se não tem F, não tem flor, não tem semente. Então, vamos iniciar aqui pelas criptógamas. Criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, esses dois grupos. Eu já vou aqui instruindo vocês que vocês vão fazer um trabalho, né, valendo um ponto, né, nossa avaliação aí do segundo trimestre, fazendo parte da avaliação do segundo trimestre. Então, vocês vão fazer lá numa folha, né, folha de sulfite ou até folha de caderno mesmo, né, só no estilo paisagem, né, ela assim na horizontal, vocês vão fazer esse esquema, desenhar esse esquema. Depois eu vou tirar uma foto também para postar para vocês. Onde vocês vão colocar lá então exemplos de cada grupo, exemplos na prática mesmo, né? Então eu trouxe aqui para vocês briófita. O exemplo mais representativo que nós temos são os musgos. Os musgos, essas plantinhas aqui. As plantinhas que não tem vaso condutor de seiva, não tem flor e não tem semente. Elas não crescem mais que 5 centímetros. Então, musgos, hepáticas, mas hepática é mais difícil da gente encontrar por aí, então o musgo é mais comum. Então, a gente vai colar aqui no esquema, ó. Vejam que no esquema eu deixei um espaço aqui com um retângulo. Então, nesse retângulo, vocês vão colar o exemplo. Eu vou fazer aqui representando. Então, o musgo, então, ele é um vegetal, digamos assim, que aqui ele acompanha uma escala evolutiva, né? Essa organização que nós estamos vendo aqui, ela acompanha assim uma escala evolutiva. Então, as primeiras plantas, né, vieram das algas, né? Muito provavelmente as algas verdes, né, no ambiente aquático, e aí foram habitando o ambiente terrestre. As briófitas, elas habitam o ambiente terrestre, porém sempre úmido, porque elas são dependentes da água para a reprodução. Nós vamos ver as briófitas e as pteridófitas. Ambas são dependentes da água para a reprodução. No caso da pteridófita, o principal exemplo que a gente tem mais conhecido aqui são as samambaias. Então aqui eu tenho alguns exemplos de samambaias. Essa aqui que deu numa árvore, ela já estava secando nesse período de seca, né? Prestem atenção aqui a esses soros que tem atrás das folhinhas que a gente pode encontrar. É bem importante, ele vai produzir esporos para reprodução. É importante para a reprodução da planta, muito importante. Então aqui nós temos exemplos de pteridófitas. Podem ver que aqui nós vamos ter vegetais que já atingem um tamanho bem maior que as briófitas. As pteridófitas, elas já têm vaso condutor de seiva, por isso elas são maiores. Então, eis a grande diferença entre briófita para pteridófita. A evolução delas é o desenvolvimento de vaso para conduzir a seiva, né? Como eu expliquei na MIT da primeira aula, né? Mostrei lá os vasos que levam a seiva bruta lá da terra até a folha para fazer fotossíntese. Depois da fotossíntese volta a seiva elaborada, que tem glicose, que vai alimentar a planta inteira. Então, os primeiros vegetais na escala evolutiva a desenvolverem esses vasos são as pteridófitas. Olha a folhinha da pteridófita quando vai nascendo, olha que linda que ela é. Chama-se báculo, né, a folhinha assim. Então, isso é importante, vocês entenderem essa evolução, né? Tanto briófita quanto pteridófita só se desenvolve em local úmido, porque é dependente para a reprodução. O gameta masculino tem que nadar para encontrar o feminino para fazer a reprodução, tá? Mas aqui já tem uma grande diferença que a samambaia, então as pteridófitas já tem vaso condutor de seiva. Tem lá, por exemplo, o samambaia sul.
aquilo que a gente chama de xaxim, é uma espécie de samambaia, e ela é bem grande, né, alta, cresce metros de comprimento. Tá certo que a gente acha que é o caule, aquela parte que faz o vaso. Aliás, hoje em dia é proibido cortar xaxim, né? Porque ele estava entrando em extinção de tantas pessoas explorarem as matas e tirar xaxim para vender, né? Para fazer vaso. Então agora não podemos cortar. Então substitui-se hoje em dia o xaxim por vasos de fibra de coco, né? E outras similaridades. Então o samambaia é um exemplo. Aqui a professora tem uma samambaia, vou colocar aqui o meu exemplo de Pteridófita, então uma samambaia. Pessoal, então esses dois grupos, briófitas e pteridófitas, não possuem flores, né? Então por isso são classificados como criptógamas. Fala assim, vegetais criptógamos são as briófitas e as pteridófitas, porque eles não possuem flor, não tem fruto, não tem semente, né? Aliás, aqui no caso das briófitas, até as estruturas como folha e caule, desculpe, raiz, são bem rudimentares. A gente chama de rizoide, filóide, cauloide, a folhinha, porque é uma folhinha muito rudimentar, então por isso recebe esse nome, as briófitas. Já nas pteridófitas, então a folha já é mais desenvolvida. Então tem a folha, né? Tem raiz, tem caule, tem folha, mas não tem nem flor, nem fruto, nem semente, então, nas pteridófitas, em nenhuma espécie. Né? Nós vamos ter vários exemplos de pteridófitas. Aliás, pessoal, esse esquema vocês encontram lá no livro de vocês, página 82, tá? Página 82 do livro de vocês, vocês vão encontrar esse esquema que vai falar do reino planta, e aí a gente vai vendo, né, cada grupo, daqui em diante nós vamos estudando mais especificamente. Mas agora vamos para as gimnospermas. Gimnosperma, gimno vem do grego, quer dizer nu. Nu, ok. O fruto, cadê o fruto? Não tem fruto, então ela só tem semente, então ela tem sementes nuas, sem frutos, tá? Então, quando você pega lá um pinhão, por exemplo, o pinhão, ele é uma semente nua. A pinha é a inflorescência, né, das gimnospermas, onde ela vai ter o desenvolvimento, então, do pinhão, mas sem fruto envolvendo, né? Por isso que a reprodução do pinheiro ela é mais complicada, porque o fruto protege a semente da nutrição e tal. E no caso das gimnospermas, não vai ter essa proteção. Então, gimnospermas, o principal representante nosso aqui é o pinheiro, a araucária, né? A araucária angustifolia, que é bem abundante na nossa região, mas precisamos preservar porque nós temos um menor número de espécies, e quando temos um menor número de espécies, a variabilidade genética é menor e eles correm risco de extinção. Então, por isso, o pinheiro já está correndo risco de extinção em função disso. Mas além do pinheiro, tem pino, cipreste, sequoia, né? Outros exemplos de gimnosperma. No caso do exemplo que a professora tem aqui, é uma mudinha de pinheiro que eu transplantei e ela não pegou, né? Não pegou, daí tá secando. Foi o único exemplo, foi o que eu tive mais dificuldade de encontrar, foi a gimnosperma. Vejam que as folhas são características, folhas pontiagudas, né? Então a gente fala que são folhas aciculares. Então, folhas pontiagudas, é uma característica, então, da gimnosperma. Então, gimnosperma, gimno, vem do grego, quer dizer nu, sementes nuas, sem fruto. Então, vegetais que têm raiz, caule, folha, flor, mas não tem semente. Alguém pode dizer assim, mas eu nunca vi a flor do pinheiro. A flor do pinheiro é aquela pinha, ela é toda verdinha, né, parecida com a folha do pinheiro. Aí a feminina vai dar a pinha e o masculino vai dar aquele sabugo. Essas estruturas que são as flores. São flores meio estranhas para nós, né? Então, por isso elas são chamadas de estróbilos. Estróbilo masculino e estróbilo feminino. Mas aí nós já vamos ver por que as flores normalmente são bonitas, coloridas, para atrair os seus polinizadores, atrair insetos, pássaros polinizadores.
E no caso das gimnospermas, quem faz a dispersão do pólen é o vento, então não há necessidade de atrair insetos e tal, é o vento que faz a polinização. Então a flor não é bonita, né? Não é exuberante, mas ela existe. Então tem flores e tem sementes, as gimnospermas. Agora vamos para o grupo mais abundante de plantas, que são as angiospermas. As angiospermas é a grande maioria das plantas que nós temos. Por que representa a grande maioria? Porque elas têm fruto protegendo a semente, então fica mais fácil a disseminação. Então houve uma disseminação maior por toda a terra, né? Então eu tenho aqui vários exemplos de angiospermas. Aqui, quando vocês forem fazer esse trabalho, é o que mais vocês vão encontrar. Ervas daninhas, plantas no jardim, na horta, né, nas pedrinhas lá da casa de vocês, tem para todo lado, né? Angiospermas nós temos bastante. Agora nós vamos ver aqui uma classificação dentro das angiospermas. Vocês observam, ó, angiospermas, então plantas são os vegetais mais completos, né? Com fruto envolvendo a semente, então tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E ela é dividida, né? As angiospermas são divididas em 2 subgrupos. Tá terminando já? Calma. Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tá terminando, mas essa é uma parte bem importante, tá? As monocotiledôneas, elas são assim chamadas porque nós não conseguimos dividir a semente dela, digamos, em 2 cotilédones. O que é cotilédone? Então, quando você pega um feijão, você pega lá o feijão, ele tem 2 cotilédones, né? Nós conseguimos abrir ele em 2 partes, né? Então, o feijão é uma dicotiledônea. Quando você pega o milho, você não consegue abrir. Uma semente de milho pequenininha aqui, um milho branco. Então, o milho, você não consegue abrir em 2 partes. Ele só tem um cotilédone. Então, é a monocotiledônea. Peguei uma outra semente aqui maior pra gente ver o chuchu, né? O miolo lá do chuchu, que é a semente dele. Ó, você pode abrir em 2 partes. Então, ele é uma dicotiledônea. Tá, mas tá bom. Então, para mim saber se um vegetal é dicotiledônea, eu vou ter que abrir a semente? Não, tem outras formas de você saber. Então, por exemplo, pela folha. Pela folha é uma das mais fáceis pra gente ver. Então, nós vamos ter aqui folhas bem diferentes, né? Folhas longas com nervuras paralelas e folhas mais curtas com nervuras ramificadas, né? Nervuras são essas linhazinhas aqui, ó. Observe aqui, é uma folha da amora, né? As nervuras todas ramificadas, tá? O chuchu, no caso ali que eu peguei. Então, observando a folha, olha a nervura da folha, ó, toda ramificada. Então, essa é folha de uma dicotiledônea. Então, folhas com nervuras ramificadas. Agora, olha aqui uma folha grande de monocotiledônea, do milho. Nervuras paralelas. Observe que as nervuras são em linhas. Então, a gente chama de paralelinérvias essas folhas, porque tem nervuras em paralelo. E quando elas têm nervuras ramificadas, é peninérvia, né? Então, aí nós vamos ter no grupo das monocotiledôneas o capim, né? O milho, a palmeira, eu trouxe folha aqui, cebolinha, alho, ó, esse aqui é aquele alhinho que é uma praga, né? Que é difícil de combater, né? Ele, porque ele tem uma cabecinha lá embaixo, quando a gente arranca ele, fica essa cabecinha, ela brota, né? Depois a plantinha. Mas eu vou ensinar vocês uma outra forma de distinguir monocotiledônea de dicotiledônea, que é pela raiz. Pessoal, toda dicotiledônea, ela tem essa raiz que a gente conhece mais, a raiz que tem um eixo principal. Olha que raiz bonita, aqui é uma erva daninha, dicotiledônea. Mas olha, ela tem uma raiz principal e raízes ramificadas ao lado, né? Então, raízes secundárias que chamam. Então, a raiz tem uma raiz principal, um eixo principal. É chamada de raiz axial ou pivotante, porque tem um pivô, né? Um eixo principal, né? Aqui um outro exemplo, raiz axial ou pivotante. Agora, observem a diferença da raiz do capim. Observa o capim.
olha, não tem um eixo principal, tem várias raizinhas. Então, a gente chama de raiz fasciculada ou encabeleira, tá? Então, ó, folhas paralelas de monocotiledônea, raiz fasciculada ou encabeleira. Vou colar o exemplo ali no nosso trabalho, né? Eu vou fazendo o meu trabalho. Não há necessidade de vocês colarem vegetal com raiz no trabalho de vocês. Eu vou aproveitar que eu tenho esse aqui com raiz e vou colar essa monocotiledônea aqui, esse capim, né, como exemplo de monocotiledônea. Vocês viram que no esquema aqui a professora escreveu o nome do exemplo, né, fica melhor, mais didático, mais fácil de entender. Então, monocotiledônea, folhas com nervuras paralelas e a raiz. Ó, tinha um pé de milho que nasceu ali no meu quintal, eu achei legal trazer ele para vocês. Então, além de ver bem a folha com nervuras paralelas da monocotiledônea, esse sim dá para ver a raiz, hein? Ó, não há um eixo principal na raiz. Então, as raízes são todas mais ou menos do mesmo tamanho. Por isso que é fácil do milho ele virar com o vento, né? Mas em contrapartida, as monocotiledôneas são mais fáceis de mudar. Por exemplo, uma palmeira. Você viu lá na Cidade dos Lagos? De um dia para o outro tinha um monte de palmeiras altas lá, de 2 metros de altura, né? 2 metros de altura. Por que é possível transplantar? Porque as raízes são todas do mesmo tamanho, né? Você faz uma cava por volta ali e já consegue tirar toda ela. Agora, para você plantar uma dicotiledônea, que são as árvores, né? A laranjeira, a ameixeira, você vai... É muito difícil de transplantar, porque ela tem essa raiz com o eixo principal que vai, né, na árvore, isso aqui vai estar muito fundo. E aí, então, vai ser muito difícil para fazer o transplante. Tem que fazer o chamado desmame primeiro, tirar um pouco essas raizinhas e tal. Então, você não vê o transplante de uma árvore de laranjeira grande, né? É uma coisa que é possível, mas é muito difícil. Então, das monocotiledôneas torna-se mais fácil. Outra característica das monocotiledôneas é que elas facilitam a proteção do solo. Então, para você proteger um solo, né, um barranco, uma coisa assim, para não ter erosão, então, plantar grama, a grama se espalha rapidinho e ela segura o solo pelas suas raízes superficiais. Então, é uma outra característica, né, do grupo que nós podemos usar, né? Aqui vocês podem ver também as raízes da monocotiledônea. Agora está faltando o nosso exemplo de dicotiledônea. Então, vamos colar lá um exemplo de dicotiledônea. Poderíamos colar aqui a folha da amora ou a folha de laranjeira. Eu já deixei escrito lá a laranjeira, né? Então, a gente pode ver bem as nervuras ramificadas. E não tem uma laranjeira aqui com a raiz, né? Não arranquei a raiz. Eu vou colar essa raiz aqui, né? Desta plantinha, só para exemplificar melhor, para ficar melhor na foto. Depois eu colo para tirar foto. Mas o exemplo que nós vamos deixar da dicotiledônea é a folha da laranjeira. Então, assim vocês vão fazendo o trabalho de vocês. Ó, aqui já está pronto o trabalho. Essa aula eu gostaria de ter feito ao vivo, né, pelo Meet, mas amanhã está programado um corte de energia aqui no meu bairro, não vai ter energia, daí não vou ter internet também, então não é possível fazer o Meet ao vivo, então por isso que a professora gravou essa aula, tá? Mas vocês assistindo a aula com os materiais em mãos, você já consegue montar o trabalho. Aí depois que montou o trabalho, né, vai tirar uma foto e mandar para a professora, né? Faz bem caprichadinho ali, a caneta, o esquema, faz o esquema caneta para ficar mais legível, né? Cola um exemplo em cada retângulozinho, escreve o nome da planta que você está usando. Se você não souber, de repente, o nome, pode colocar assim, erva daninha, erva ornamental, árvore ornamental, né? Pode ser assim. Procura, né, ao redor da tua casa o que tem. E se porventura você não achou, não tem problema, pode desenhar, né? Desenha, se não achou lá, por exemplo, o que eu tive mais dificuldade foi a gimnosperma, né? Ainda bem que eu tinha esse pezinho ali que eu lembrei dele, mas senão não teria outro. Você pode desenhar o exemplo que você não encontrar, beleza? Beijo, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Classroom.